Oi, gente. Como a gente havia anunciado semana passada, eu vou começar a fazer um trabalho com vocês, assim, de falar um pouquinho sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. É um tema muito complexo, é um tema importante, necessário, e a ideia é que a gente faça assim em blocos. A gente faz uns 10 minutos de um, mais 10 minutos de outro, até completar toda a proposta, tá? E depois, quem quiser tirar alguma dúvida comigo, é só fazer contato, né? E eu dou o retorno para vocês. É um trabalho que eu tenho feito há muito tempo, né? Faço com frequência, inclusive. Já há muitos anos eu faço esse tipo de trabalho de orientação sexual dentro de escolas e às vezes em comunidades e tudo mais. Eu vejo de suma importância para que seja divulgado. O número de crianças abusadas no Brasil, para vocês terem uma ideia, só por hora, no Brasil, nós temos 13 crianças que são abusadas por hora no Brasil, ok? E isso quando a gente tem denúncia. A maioria, eu posso dizer com certeza que na maioria das vezes as crianças não têm condição de dar esse retorno para os pais, de dizer que sofreu abuso, principalmente se o abusador é o pai, ou a mãe, ou a avó, né, o irmão, pessoas que são... Porque os abusadores são sempre quem está perto. Bom, vamos lá. Eu me envolvi com essa história de sexualidade há muitos anos, há uns 40 anos atrás. E muito a nossa preocupação era ensinar as crianças a melhor maneira delas aprenderem a lidar com uma sexualidade de uma forma saudável, né? E que pudessem se sentir um pouco mais humanizados com isso. O resultado foi muito bom, muito bom. E hoje, quando às vezes eu sou convidada em escolas para fazer alguns seminários sobre o tema, eu recebo coisas do tipo assim: eu pensei que a gente ia falar de sacanagem e eu vi que nós viemos falar sobre vida. Isso é depoimento de uma criança, de um menino de 13 anos. Menina, minha vida é antes e depois desse seminário. Eu nunca pensei que falar de sexualidade fosse uma coisa que me enriqueceria tanto. Então, ouvir isso de adolescentes me faz muito bem, muito bem. E é de entender que é só através do conhecimento que a gente realmente vai fazer com que as nossas crianças se entendam mais pessoas, né, e possam realmente se proteger. Então, no primeiro momento, eu vou falar mais sobre a questão da proteção ao abuso, né, mas voltado para adulto, tá? E depois, num outro momento, eu vou apresentar para vocês uma cartilha muito interessante, que foi promulgada na Bahia, no interior da Bahia, Alagoinhas. É uma cidade bem próxima de onde eu já morei, no interior da Bahia. E eu fiquei muito feliz de saber que isso veio daquele interiorão, que é uma coisa assim impressionante. Impressionante de muita pobreza, de muita miséria, e sair uma coisa tão bonita assim me enriqueceu saber. E de gente muito boa, muito boa. O baiano é um brasileiro muito especial. Bom, o que me faz buscar fazer essa divulgação do abuso sexual é a dor. É muita dor, é muita dor. Quando a gente recebe uma criança no consultório, é terrível. O desespero da mãe, a angústia da mãe ou do pai quando fica sabendo, né, e quando muitas vezes a gente tem que levar o caso para, como já aconteceu comigo, por 2 ocasiões, ir à júri e ter que ver a condenação do abusador. É terrível, terrível. E outra, quando a pessoa sofre o abuso e cresce um adulto, prejudicado, profundamente prejudicado por essa questão. E os prejuízos são enormes, são enormes. Na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas realmente, a minha maior motivação de divulgar esse trabalho é a dor que ele traz. Como eu dizia para vocês, pela Organização Mundial de Saúde, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. O que significa que nós temos, a cada hora, 13 crianças sofrendo abuso. Pela Organização Mundial de Saúde, os fatores que são fontes de facilitação para a ocorrência do abuso, o primeiro é a ingenuidade.
A criança confunde a questão do abuso como se fosse carinho, como se fosse afago, tá? Afeto. Então, não tem noção, né, do perigo, do que significa isso para eles. Um outro fator é a vulnerabilidade. Essas crianças que muitas vezes, por exemplo, se confia demais no motorista. Eu conheço um caso de uma pessoa adulta, hoje adulta, tá? Mas que teve um problema de paralisia infantil, isso já há muitos anos, né? Graças a Deus a gente não tem tido mais esses casos desde que a vacina contra a paralisia infantil, a SEIB, né, as 3 gotinhas, né, apareceu, a gente não tem. Então, essa pessoa já é uma pessoa adulta, já mais ou menos da minha idade, né, e que tinha que fazer fisioterapia. E era confiado a ela, o motorista, para levá-la à fisioterapia. Até que ela disse que não queria mais vir. E ela nunca conseguiu falar isso para ninguém. Continuou com as sequelas, quando ela poderia ter se recuperado. A questão do silêncio da vítima. A criança sofre ameaças. Se diz sempre, é um segredo entre o papai e você, é um segredo do titio e você não deve contar, porque senão a mamãe não vai ficar feliz, a mamãe não vai gostar. Então, o que acontece é que dentro desse silêncio, ela guarda e essa coisa fica entulhada dentro dela, né? Essa criança vai crescer com essa sensação ruim que ela nem entende o que é, calada e muitas vezes se culpando quando adulta. Eu me lembro de uma senhora também dizer para mim, ela foi abusada pelo pai aos 6 anos de idade, e ela dizia assim, se eu não tivesse com aquela saia tão curta, meu pai não teria feito aquilo comigo. Muitas vezes a família é conivente, muitas vezes. Muitas vezes a própria mãe é conivente, quando o pai ou o padrasto são os abusadores. Me lembro de situações da pessoa dizer assim, ela sabia que meu pai abusava de mim, porque ela me mandou para a casa da minha avó, eu morar na casa da minha avó, e eu fui criada pela minha avó. Hoje eu entendo que ela sabia que meu pai abusava de mim. Me lembro também numa ocasião, uma pessoa dizer assim, a minha mãe sabia, porque ela mandou colocar uma tranca por dentro da porta do nosso quarto. Éramos 3 irmãs, então a minha mãe sabia. Existe uma conivência, um silêncio da família. E eu vejo que isso vai se perpetuando. E isso tem que ser interrompido de alguma forma. Quando a gente fala em denúncia, o que nós entendemos é que vai haver uma divisão familiar, não tenha dúvida disso. Sempre aquele que denuncia fica numa situação muito ruim com a família. Sempre. E eu sinto que uma geração nessa família tem que sofrer essa tristeza, para que isso pare de se perpetuar ao longo da história dessa família. Todo abusador sofreu um abuso. Nem todo mundo que sofreu abuso é um abusador. Mas se existe um abusador na família, ele precisa ser denunciado. Há muita falta de discussão sobre o tema. As pessoas têm muito medo e quando a gente vai falar sobre a questão de sexualidade, na certeza de que isso vai proteger a nossa criança, o que nós temos é sempre questionamentos. E a certeza que as pessoas nos oferecem é de que nós vamos estar estimulando as nossas crianças a anteciparem a vida sexual delas. E é muito contrário. É o conhecimento, é a cultura que vão proteger nossas crianças. Outra questão do abuso é a desinformação, que vem exatamente isso aí que eu acabei de colocar. Como a criança não sabe lidar com o próprio corpo, ela fica à mercê desse abusador ou dessa abusadora.